Olá pessoal, vamos tirar dúvida aqui de um aluno sobre a questão 2. Então a questão 2 diz o seguinte: determine a raiz da função f de x, que é igual a x quadrado mais log natural de x, utilizando o método da abscissão. Então aqui a gente vai considerar a tolerância a epsilon 0,1, aqui está um pouco apagado, mas é 0,1, e o intervalo que a gente vai trabalhar é de 0,5 a 1. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a imagem dos extremos. Então aqui no nosso caso a gente vai calcular a imagem de 0,5. Então vamos ligar a calculadora aqui. Então agora vai ficar 0,5 ao quadrado, seguindo essa fórmula aqui, né, da função. Aí mais log natural, está aqui a tecla log natural de 0,5. Isso aí vai dar igual. O importante aqui é o sinal. Aqui deu 0,4431, se eu não me engano foi isso. Então aqui é negativa a imagem. E aqui a imagem do 1, aqui não precisa fazer conta na calculadora, vai ficar 1 ao quadrado, vai dar 1. E log natural de 1 é 0, então vai ficar 1 aqui. Então o resultado aqui é negativo e aqui é positivo. Então, pelo teorema de Bolzano, a raiz ela está nesse intervalo. Então a raiz, que eu chamo de x asterisco, x estrela, ela pertence ao intervalo de 0,5 até 1. E agora a gente vai começar o processo. Então vamos fazer nosso esquema aqui. Então aqui eu vou colocar 0,5. Aí eu coloco a imagem dele que deu negativo, 1, e a imagem dele que deu positivo. E aqui a gente vai calcular a nossa primeira aproximação aqui, que é o x1. Então o x1 aqui ele vai ficar igual a 0,5 mais 1 sobre 2, que é o ponto médio aí. Fazendo a conta vai dar 0,75. Aí depois a gente calcula o erro. O erro aqui vai ficar 1 menos 0,5. Vai ficar 1 menos 0,5 sobre 2. E isso vai dar 0,25. E ainda é maior que o epsilon. Então, enquanto for maior que o epsilon, a gente continua. Então, aqui no caso eu vou continuar. E vamos atualizar nosso esquema aqui. Então, nosso esquema aqui é o seguinte: é 0,5 aqui, né? 1. Aqui a imagem 0,5 é negativa, do 1 é positivo. E aqui a imagem da nossa primeira aproximação eu vou ver qual é o sinal aqui. Então a gente calcula o f de 0,75. Então vamos usar a calculadora aqui. Então vai ficar ponto 75 ao quadrado mais log natural de ponto 75. Isso dá igual, aí vai dar aproximadamente 0,27. Mas o que é importante aqui é o sinal, tá? Então no caso aqui é positivo. E aí no caso a gente vai continuar apenas nesse intervalo aqui. Pelo teorema de Bolzano existe raiz aqui, então eu descarto esse outro intervalo. E aí vamos atualizar o nosso próximo intervalo aqui, que é 0,5, a imagem negativa, o 0,75, que a imagem dele deu positivo. E daí vamos continuar o processo. A gente vai calcular agora o x2. Então o x2 vai ser o ponto médio de 0,5 até 0,75. Então a gente soma.
2, e aí a gente obtém 0,625. Vamos calcular agora o erro, para ver se a gente continua ou para. Então o erro vai ficar 0,75 menos 0,5 dividido por 2. Aí fazendo a conta aqui dá 0,125. Então a gente observa que ainda é maior que epsilon. E aí a gente continua aqui. E vamos agora então atualizar o esquema. Então aqui nós temos 0,5, aqui 0,75. Então observe que aqui é negativo, aqui é positivo. E aqui o nosso 0,625, que é o x2, a imagem dele a gente tem que calcular aqui, ver se é positivo ou negativo. Então a gente calcula a imagem de 0,625. Então novamente a gente usa a calculadora aqui, então vai ficar ponto 625 ao quadrado mais log natural de ponto 625. E isso vai dar igual a menos 0,0793. Então daí a gente vê que a imagem do 0,625 é negativa, e dessa vez a gente descarta aqui o lado direito aqui, e aí a gente vai continuar com o lado esquerdo aqui do intervalo. Então vamos colocar aqui o intervalo, vai ser 0,625 e aqui 0,75, imagem negativa e positiva aqui nesses intervalos. E daí vamos calcular a nossa terceira aproximação, que é o x3. Então o x3 vai ser igual a 0,75 mais 0,625 dividido por 2, e isso vai dar, fazendo as contas, dá 0,6875. Aí daí a gente calcula o erro. Aí o erro vai ficar 0,75 menos 0,625 dividido por 2. E daí a gente vai obter um valor aqui, fazendo a conta, vai dar 0,0625. E aí a gente observa que esse valor aqui ele é menor que o epsilon, que o epsilon é 0,1. E daí eu paro e a gente vai ter a nossa solução numérica de acordo com esse critério de parada e com o intervalo que foi dado. Então a nossa raiz aqui aproximada é 0,6875. Então é isso, obrigado, até a próxima.